Olá, queridos amigos, queridas amigas, estamos de volta aqui com o nosso programa Semeando Espiritualidades, Diálogo e Crítica. E hoje estamos trazendo de volta aqui uma pessoa muito especial, muito querida, que esteve aqui conosco no começo desse ano, mas hoje vem nos dar outras notícias, falar de outros projetos. É o Rodrigo Luz, psicólogo, especialistíssimo em luto, tanatologia, todas essas questões ligadas à morte, à vida, né? De que nós estamos tão necessitados nesse momento histórico em que nós vivemos. Rodrigo, seja bem-vindo, e hoje nós vamos falar de duas coisas muito bonitas e interessantes que estão acontecendo, um livro que o Rodrigo está lançando e um instituto que ele está fundando. Rodrigo, seja bem-vindo aqui conosco. Muito obrigado, querida. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Maurício, pela recepção, Dora. E vamos, assim, aproveitar o nosso tempo, porque as oportunidades de aprendizado e de crescimento são raras neste mundo. Então, vamos aproveitá-lo. Então, eu vou começar hoje lendo um trecho deste novo livro, que eu ainda, infelizmente, não tenho em mãos aqui, mas você tem aí em mãos para mostrar para a Tenho, gente. Então, tenho. luto, como é que é? Luto, outra palavra? Luto é outra palavra para falar de amor. É. Mas, assim, eu já dei uma olhada breve, eu vou começar com um trecho. O luto é uma estrada não pavimentada e imprevisivelmente sinuosa. Ele é inflexível e parece desordenado ou incivilizado, sobretudo para aqueles que aderem ao culto da felicidade. O luto é um anti-estabilizador, um processo que viola as regras, sendo resistente à contenção. O luto se recusa a seguir protocolo, é um território sagrado que pertence a cada indivíduo enlutado. Todas as pessoas que vivem ou já viveram um processo de luto sabem do que estou falando. Muitos enlutados o sabem porque sentem essa verdade até a medula, como afirma minha amiga americana Joan Cacciatore, terapeuta do luto. Sentem profundamente, ainda que tudo em nosso tempo os convoque a abandonar sua dor, virar a página, seguir a vida, esquecer o passado e olhar para o futuro, eles sabem que isso é absolutamente impossível, porque significaria sacrificar o amor. Olha, eu achei muito bonito esse trecho e mais ou menos ele revela a essência do livro, né? Que é validar o luto, compreender o luto e entender que quem ama tem luto. Exatamente, exatamente. E é importante, isso é muito importante, Dora, para que a gente possa primeiro, então, começar a nossa discussão. Então, o que é o luto? O que é o luto, não é? Essa é uma discussão importante, né? O luto não se resume à dor do luto. Eu vou usar um exemplo. Parece que tudo na natureza segue esse caminho. Tudo na natureza parece se expandir e se contrair. O universo, ele está num processo de expansão e acredita-se que ele vai contrair de novo em algum momento. O útero, quando se prepara para dar à luz a uma nova vida, ele se contrai e se expande. A gente, para inspirar e expirar, também faz esse mesmo movimento. Parece que a natureza funciona com esses movimentos de idas e vindas, de contrair e expandir, não é? Parece que o processo de progresso é assim, é aspiralado. O luto é a mesma coisa. O luto, ele é um processo em que eu entro em contato com a dor, com o amor pontiagudo, com a saudade, e ele também é um processo de expandir para construir novas identidades, novos vínculos, novos projetos. Então, a pessoa em luto, ela contrai e expande, assim como o útero, assim como o universo. E o luto, na verdade, é um processo onde eu vou construir uma nova identidade depois do rompimento de um vínculo. E parece que para a gente construir novas identidades, a gente se debate com quem a gente foi e com quem a gente será. Por isso a gente contrai e expande. Contrai e expande. A gente lida com a dor, com a saudade, com a falta, com a memória intrusiva, com os pensamentos ruminantes, e a gente lida com o futuro, com os projetos, com novos vínculos, e a gente segue fazendo isso durante todo o nosso dia. Uhum. Então, o que é esperado é que uma pessoa em luto,
ela viva esse processo de contrair e de expandir, de lidar com a dor e se distrair dela durante o seu dia, o seu cotidiano. E alguns eventos estressores podem fazer com que ela lide com a dor, e outros eventos estressores podem fazer com que ela se distraia da dor. Então, por exemplo, você pode estar saindo de casa e você está bem, e você está tranquilo, e de repente você está no mercado colhendo os legumes, quando de repente passa alguém com o perfume daquela pessoa amada. E aí você contrai na dor. Logo depois você já expande, se distraindo, pensando em novos projetos e tal. E aí você chega em casa e aí de repente aquela pessoa não está. E aí você contrai na dor. E o que é esperado é que você possa fazer esse movimento de idas e vindas. E é ele que vai te permitindo reaprender a viver. Quando você falou do mercado, eu pensei que você fosse citar um exemplo que eu, para mim, como descendente de italiano, é muito forte. Vou ao mercado fazer uma compra e vejo algo que a pessoa gostava de comer. Exatamente. Que eu comprava, que eu fazia, pronto, aquilo já, né? Exatamente. 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 Mas essa, eu comparei, eu quando sofri alguns lutos na vida, talvez o pior de todos até hoje foi da minha mãe, eu me lembro que eu comparava isto, essa expansão e essa retração que você analisou, com enxergar o copo, o meio copo, como meio cheio ou meio vazio, né? Exato. Então, de vez em quando me dava aquela sensação assim negra, né, de tudo escuro, de tudo, né, É. muito sem cor, na verdade, né? Tá tudo sem cor, a vida fica sem cor. Mas depois me dava aquela sensação, não, mas foi uma vida bem vivida, o vínculo foi muito bom, foi tudo bonito, a morte foi bonita, me dava aquela sensação de alívio. Isso, isso, Então, isso. é. O luto é essas idas e vindas, porque assim, para que você se adapte, a consciência, ela precisa, para esse processo de adaptação, ela precisa confrontar a realidade, e portanto a dor vem com a confrontação, e ela precisa se distrair da realidade para que eu possa fazer novos projetos e fazer adaptações. Então, eu preciso desse processo de confrontar e evitar, para que eu vá me adaptando. E não é só os seres humanos que vivem lutos dessa maneira. Os mamíferos também vivem lutos dessa maneira. Eles confrontam e evitam. Claro, para nós existe uma complexidade maior, não é? Porque os animais, eles lidam com lutos a partir da experiência da ameaça à própria integridade. Se o outro morreu, eu posso também morrer, não é? Mas nós lidamos com isso por meio de uma linguagem, de uma complexidade das histórias que vivemos, das culturas a que pertencemos, das tradições espirituais. Quer dizer, muitas camadas tornam a coisa mais sofisticada. Mas o que parece é que esse mecanismo biológico, eu diria, esse aparato biológico, que faz com que você evite e se exponha, que você contraia e você pertence a várias espécies, e parece que a natureza funciona assim. Como nós pertencemos à natureza, né? Somos parte dela, né? Somos parte dela, parece que nós também funcionamos dessa maneira quando nos enlutamos. E eu acho interessante também a proposta do livro, que é a proposta de todas as pessoas que lidam com o luto, que trabalham o luto, como na psicologia, na filosofia, nas Sim. religiões, que é validar o luto, né? Porque o que acontece no nosso mundo contemporâneo é que se quer escamotear, né? Se quer botar para debaixo do tapete o luto, a morte, vamos seguir, a gente segue e tal, como se nada tivesse acontecido, e não pode, isso não pode ser feito, né? Exato. Isso pode adoecer gravemente a pessoa se ela entrar nessa de botar para debaixo do tapete, não vivenciar como deve ser vivenciado o luto, né? Como tudo na vida, né, Dora? Tudo aquilo que a gente não lida, cedo ou tarde lida com a gente. Exato. Então, na verdade, tudo, né? Tudo na vida a gente precisa abraçar, né? E eu acho que essa é uma lição que a gente aprende com os grandes mestres espirituais, já que a gente está num programa sobre espiritualidade, né? Sim. Os grandes mestres espirituais, eles nos ensinaram isso, né? E ensinaram isso vivendo isso na própria carne, né? Sim. O quão é importante abraçar a realidade que se apresenta com coragem, né?
e não negá-la, né? E Então, também viver a dor, né? Se permitir viver a dor, né? é, Você falou dos grandes mestres espirituais, eu agora lembrei do próprio Jesus, né? do próprio Jesus. E quando se defrontou com a morte, ele chora, ele, digamos assim, vive aquela experiência, né, de luto antecipatório, né, porque ele ia Claro, ser morto, né, ia ser morto, claro, sabia que ia ser morto, né? Ou também quando ele vê a morte de Lázaro, ele também chora, quer dizer, ele sim, se permite sentir, né? Apesar da claro, grandeza moral que ele tinha, que naturalmente tinha uma compreensão muito ampla e profunda da morte, mesmo assim ele, como ser humano, sente e se permite sentir, né? estou demasiado tocado de compaixão pelas vossas misérias, né? Então, é esse o sentido, né, me parece. E eu acho que isso é belíssimo, né? Porque é assim, parece mesmo que nós não podemos desprezar o que sentimos para que a gente possa ter uma vida compassiva, aberta para o outro, uma vida em sociedade que seja... Porque, veja bem, uma sociedade que não vive seus lutos, Dora e Maurício, ela é uma sociedade que vai menosprezar os mais vulneráveis. É uma sociedade... Porque é assim, a gente não lidando com a nossa dor, a gente faz um movimento de deslocamento e de negação, que são mecanismos psíquicos, e isso muitas vezes retorna no nosso modo de funcionamento como agressividade. Exatamente. Não é? Então, assim, se nós não soubermos lidar com a nossa dor, nós podemos fazer muito mal aos outros, né? Então, eu penso que, assim, quando esses grandes mestres deram esse exemplo, eles estavam selando o lugar da dor, né? E dizendo, não temam a dor, né? Não temam a dor. E eles disseram que não temeram a dor, mostrando que não temiam a dor. Ela dói, eu devo vivê-la, mas eu devo fazer alguma coisa dela. Né? É sobre isso que eu quis. Esse seu comentário sobre se contrair, se expandir, me fez lembrar de um cara chamado Emmanuel Mounier, que é um filósofo que pensou uma filosofia chamada personalismo, e ele dizia que o movimento da vida é comparável ao movimento do coração, de sístole e diástole, né? E tem um projeto de educação que a gente até citou no programa passado, que foram os ginásios vocacionais, que foram inspirados nesse pensamento de Emmanuel Mounier, e eles entendiam que o processo de educação tem essa dinâmica, a mesma dinâmica que você está contando uma coisa que a gente poderia chamar de pedagogia do luto, né? Porque Exato. é uma forma de entender como que nós aprendemos. O luto é uma Exato. forma de aprendizagem. Exatamente. Então, por exemplo, nos ginásios vocacionais, eles entendiam que era preciso, por exemplo, numa aula de artes, desenhar e depois abrir o desenho para todo mundo comentar o desenho. Então, você primeiro se fecha em si mesmo, depois você expande para todo mundo. Você via conteúdos em sala de aula, depois você saía para o mundo para ver esse conteúdo na prática, vivenciar esse conteúdo. E depois você voltava para refletir sobre ele. Então, essa consciência de que esse processo de contração e expansão é o processo humano, ele acaba servindo para tudo, né? Exatamente. Exatamente. Perfeito. Muito Podemos encerrar por agora a nossa conversa. Mas não, eu queria trazer um outro insight também, que tem a ver com a outra palavra essencial do título do teu livro, que é a palavra amor, né? Tem um documentário recente que o pessoal estava comentando nas redes sociais, de um médico chamado Gabor Maté, que fala sobre o trauma, né? Ele é especializado em trauma, especializado também em adição, Excelente. né? Excelente. E ele fala, bom, basicamente o resumo do documentário é que quando a pessoa um trauma causa um buraco. E esse buraco precisa ser preenchido. E, por exemplo, a adição ao vício, a drogadição, é uma forma de preencher esse buraco. Mas a única coisa que preenche, de fato, o buraco é o amor.
E aí, quer dizer, esse processo do luto é um processo de amor, portanto, é um processo que obviamente é um processo, mas é um processo de preencher um buraco, né? Como que você vê isso? Qual que é a importância disso, de entender isso desse jeito? Bem, foi para isso que eu escrevi o livro, né? Eu acho que, mas eu acho que é bem isso mesmo, né? É amor, né? É assim. A Dora estava conversando comigo em outros tempos sobre isso, né? Um amor profundo, quando eu tenho por alguém um amor profundo mesmo, né? É um amor profundo. Esse amor profundo dói nas beiradinhas. É muito difícil, quando eu amo alguém muito, que eu não sinta alguma dor por isso. É um leve estremecimento. Vinícius dizia, né? Amor que é bom dói. Dói. É um leve Só é bom se estremecimento. doer. Ele falava, amor é bom se doer. É um leve estremecimento. Esse amor que dói é um amor muito intenso, né? E eu escrevi sobre esse amor que dói. É sobre ele que eu escrevi, não é? E dizendo para as pessoas assim, olha, isso que você está sentindo é o amor. O nome disso que você sente é amor. Exato. Não é? É amor. E como é que você vai agora viver com esse amor? Né? Porque luto é uma palavra que o amor assume na ausência da pessoa amada, ou da figura amada, ou da coisa amada, o que quer que seja. Mas é amor, é simplesmente amor. Por isso é tão importante aceitar, validar e compreender, né? E Isso. passar por essa experiência. E você propõe ali, no livro, 5 atitudes ali, ou 5 propostas. Gostaria que você comentasse um pouco sobre isso. Então, é o seguinte, há muitos anos atrás, eu estava coordenando um grupo de apoio à perda gestacional e neonatal. Muitos anos. E aí eu me lembro que tinha um É um luto, muitas pai, vezes, invalidado, né? não validado, e que tinha um pai que perdeu uma filha, né, com 6 dias de vida. 6 dias de vida. E aí ele dizendo, né, que ele não teve muitas oportunidades de viver a paternidade. Ele não se sentia pai. E aí, então, eu falei assim, me conta, então, desde o momento em que você soube que ia ser pai. Aí ele me contou que ele recebeu a notícia, ele ficou extremamente feliz. Ele ficou extremamente feliz. Ele sonhou com a menina, né? Ele fez tudo. Ele ia para o shopping, ele olhava as roupinhas, os sapatinhos, ele fazia tudo aquilo. E aí eu ia perguntando para ele, tá, quando você foi no shopping, quem é que você se tornou? Aí ele falou, pai. E quando é que você olhava as meninas e pensava assim, esse vestido é bonito? Quem é que você se tornava? Pai. E aí ele foi construindo, retrospectivamente, ele foi dando um novo significado. Ele estava sendo pai em todas aquelas ocasiões. E aí eu perguntei assim, e como é que você pode seguir sendo pai dessa menina? Aí ele disse assim, honrando a vida dela. Que lindo. Honrando a vida dela, né? Então é o seguinte, na tanatologia moderna, para explicar, né, tem um autor chamado Dennis Class, que para mim é um autor muito importante da tanatologia moderna, tá? Na verdade, da tanatologia pós-moderna, né? Que é um cara que ele vai trabalhar com o conceito de vínculos contínuos, que eu acho que dialoga muito com as discussões de espiritualidade. Que ele vai dizer assim, o luto não acaba. O luto saudável, ele é um processo de vínculo contínuo. Eu sigo vinculado com aquela pessoa, porque havia na tanatologia uma ideia de desvinculação, de deixar ir,
né? Que eu deveria seguir a minha vida e aquela pessoa não faria parte mais dessa vida. Ele vai dizer não. Encerraria o ciclo, né? Ele vai dizer não. É assim. Claro, um ciclo se encerra, é óbvio, mas outro começa que eu encontro um lugar para essa pessoa na minha vida para sempre. Sim. E o vínculo saudável, o vínculo contínuo, é uma forma de vinculação saudável que, no luto, eu permaneço vinculado a essa pessoa, mesmo que de outro jeito. Sim. Então, pela memória, pelo pensamento, pelo rito, pela homenagem, pelas histórias, pelas experiências religiosas, espirituais, que seja. Mas manter-me vinculado àquela pessoa como uma prova de amor, como uma forma de amor. E isso é saudável, né? Então, ele propõe uma nova forma de entender. E é isso mesmo que acontece quando a gente vai transformando aquele luto muito dolorido, muito doloroso do início, numa saudade, numa homenagem, num contar das histórias da pessoa, né? No lembrar da pessoa. Manter-me vinculado com ela. Exatamente. Né? Então, de um jeito saudável, de um jeito que eu possa seguir a minha vida, mas eu tenho espaços para essa pessoa que se foi. Né? Então, juntando essas coisas, a experiência desse pai, o trabalho do Dennis Class, eu pensei assim, bem, então eu vou estruturar um jeito aqui de falar para os enlutados alguma coisa que faça sentido para eles. Portanto, eu organizei essas 5 honras, ou essas 5 formas de honrar a vida de quem vai e a de quem fica. Muito bom. Agora, esse livro ele já está à venda, Rodrigo? Ele já está à venda em todas as livrarias físicas e virtuais. Você pode chegar lá na livraria física e pedir, né? E nas livrarias virtuais. Então, ele está na Saraiva, ele está na Amazon, ele está em todas as livrarias virtuais. Um livro necessário ao extremo no momento em que vivemos lutos múltiplos, né? Luto coletivo, lutos individuais, lutos familiares, enfim. Às vezes, numa família, morreram 2, 3 pessoas, né? Então, é um livro muito necessário nesse momento. Quer dizer, e você fala no final também, tem um item falando sobre o luto na pandemia, né? Exato. Comentar sobre isso também? Eu falo tanto porque assim, a pandemia ela nos lançou em um luto muito arrebatador, Demais. que é o luto primeiro foi a perda do cotidiano, depois a perda do controle, né? Depois nós estamos vivendo talvez a experiência psicológica do século, né? Dizem já que é a experiência psicológica do século, porque nós estamos vivendo um isolamento sem precedentes e temos que nos haver com isso, né? Então, é a experiência psicológica de todo o século. Quem viver, verá que vai haver gente escrevendo sobre o resultado disso que nós estamos vendo agora por muito tempo, né? Então, nós vamos ver teorias nascendo sobre o homem, sobre o humano, questões sobre educação, psicologia, psiquiatria vão certamente ser suscitadas a partir de agora, né? Sim. Quem sobreviver verá. É sério, né? Porque depois das grandes guerras, grandes contribuições à pedagogia foram feitas, grandes contribuições à psicologia foram feitas. A gente vai ver, com certeza, coisas assim acontecendo depois disso tudo, né? Exato. Então é muito pertinente, né? Agora, eu queria também que você falasse um pouco, porque além do livro que você está lançando, que eu recomendo muito a todo mundo, eu gostaria que você falasse, você está fundando um instituto, o Instituto Palio, que já está em funcionamento, né? Inspirado nos ideais da Elizabeth Kubler-Ross. O Rodrigo já esteve aqui conosco no começo do ano, conversamos bastante sobre também luto, tanatologia. A Elizabeth Kubler-Ross, que é uma das grandes inspiradoras dessas ações todas que falam da morte, né? Uma pessoa profundamente humana, humanista, espiritualizada, espiritualista, enfim. Sim, como eu. Como eu. Então, veja, conta para a gente o que é esse Instituto Palio, qual é
seus objetivos? Como é que já está funcionando? Conta para a gente um pouco. Então, o Instituto Pallium é um instituto que vai ter muitos braços, mas um dos principais objetivos é trabalhar para a formação profissional, sensibilizar a sociedade para as questões que envolvem a perda, a morte, o luto, possibilitar a transformação da sociedade. Então, nós temos muitos projetos de transformação social, né? E uma série de outras ações que estão no forno para sair, né? Então, assim, por meio desse projeto, nós pretendemos fazer várias coisas, inclusive criar, finalmente, o nosso hospice, a nossa unidade de cuidados ativos, para acompanhar as pessoas que tenham doenças ameaçadoras da vida, doenças graves, que desejem receber cuidados integrais, né, e suas famílias. Então, uma série de ações, né, que envolvem a educação, e a educação para todos, né? Então, estamos aí iniciando um processo educacional de uma pós-graduação em parceria com uma universidade, mas também vamos ter programas e projetos para a sociedade como um todo, né? Então, desde pessoas que trabalham com espiritualidade, que queiram aprender a servir com cuidados espirituais à sua comunidade, aos pacientes graves, às suas famílias enlutadas, né? Até ações comunitárias, ações de suporte social, cuidados integrais. Então, a gente segue o nosso trabalho e, por meio desse instituto, renovando aí as nossas esperanças, né? Explica para quem não sabe o que é Pallium, né? Porque daí deriva o nome cuidados paliativos, né? Mas eu acho tão bonita essa imagem do Pallium. Explica para as pessoas. Então, os cavaleiros, na Idade Média, quando eles iam enfrentar o frio da jornada, eles usavam o pallium, ou palliare, que significa manto, um manto de proteção. Então, é assim, se você vai enfrentar o frio gélido, né, o frio da jornada, uma jornada gélida, dura, nós temos para lhe oferecer um manto, onde você pode encontrar proteção e alívio do sofrimento, não é? Por isso se chama de cuidados paliativos, né? Exato. A jornada para a morte, né? Na verdade, Isso, né? isso. É muito bonito isso, porque é o aceitar a morte dentro do ciclo natural da vida, mas amparar as pessoas, que é o que fez a Elizabeth Kubler-Ross, a Cicely Saunders, né? Amparar as pessoas a morrerem bem, a morrerem bem. em paz, né? Exatamente. Você sabe que você precisa colocar nesse seu instituto alguma referência ao nosso querido e amado Comênios, né? Que é um grande inspirador nosso. Porque, veja, ele falava em educação para a morte no século XVII. Né? Incrível. Incrível. Ele falava em educação para a morte no século XVII. Ele tinha toda essa visão de educação contínua, desde o ventre materno até a morte, né? E então é uma pessoa, e também tinha a ideia, né, de interdisciplinaridade, a pansofia, que é a sabedoria do todo. Era uma pessoa que estava assim séculos antes do seu tempo, né? O que ele falou até hoje a gente aproveita. Então tem que ter uma referência aí ao Comênios, porque podemos ter um projeto dedicado a ele. Por exemplo, né? Como, por exemplo, um projeto de educação para a morte em escolas, né? Exato, exato. Né? Eu acho que seria algo... Então, ele tem uma visão assim muito ampla e muito inédita. Era um pacifista, né? Enfim. Né? Então, e assim, é o que nos inspira na Universidade de Pampédia, na editora Comênios, etc. É realmente um grande mestre e muito pouco conhecido no Brasil, muito pouco conhecido. Né? Ele inspira trabalhos na Unesco, na ONU, né? Na Europa ele é muito conhecido, enfim. Mas aqui nunca chegou, então a gente tem feito esse trabalho de divulgação. Mas eu falo isso porque ele tem tudo a ver com o que nós estamos comentando aqui, tudo a ver. Né? E profundamente também espiritualizado. Né? Claro. Então, tem aquele livro dele que a gente publicou pela primeira vez aqui, depois tinha sido publicada uma versão menor, O Labirinto do Mundo e o Paraíso do Coração,
que é um livro de espiritualidade, que ele fala do peregrino indo, né, pelo mundo. Ele vai criticando todas as instituições, as políticas, as igrejas, os governos, tal, e depois ele fala, não, mas o paraíso está dentro de nós, encontra dentro do coração. Aí ele volta para o mundo para trazer o paraíso para o mundo, né? O reino de Deus para o mundo. É muito bonito, né? Que lindo, que lindo. Isso é muito bonito. Então, uma pessoa, um espírito, um mestre que nos inspira muito nesse sentido, né? E ele tem muito a ver com a questão da educação para a vida e para a morte, né? Porque ele dizia que a educação para a morte quem vive bem, morre bem. Temos que educar para viver bem e para morrer bem. Exatamente, exatamente. Esse contínuo que a gente não pode improvisar uma boa morte, né? Não dá, é impossível improvisar uma. Então, eu gostaria que você também citasse essa questão, comente um pouco, porque às vezes as pessoas acham que a gente falar sobre educação para a morte ou sobre morte está sendo mórbido, está sendo, sei lá, né, tétrico, porque falar desse assunto, tá? Mas só que falar sobre a morte é falar também sobre a vida, né? Então, eu gostaria que você comentasse isso, né? O quanto que a educação para a vida e para a morte se coordenam, né? Se tem tudo a ver, né? Eu acho que as únicas pessoas que podem falar, que não querem falar sobre a morte, são as pessoas que vão viver para sempre aqui nesta terra, né? Existem. Essas pessoas, elas podem se dar o luxo, né? Não sei se não existem. Pode ser que você encontre alguém que ache que vai viver para sempre. É um Highlander. Exatamente. Se você encontrar uma dessas, tudo bem. Essas estão liberadas oficialmente pelo diretor dessa escola, desse planeta, que vai dizer, não precisa dessa aula, né? Mas fora isso, né, nesse cronograma, para esta vida aqui, nós precisamos enfrentar essa questão. Precisamos enfrentá-la. Agora, a morte é como o sol, você não pode olhar para ela o tempo todo, você fica cego, né? O Alá Hakochefor já falava sobre isso, né? O filósofo. Você precisa olhar para ela e você precisa também não olhar para ela, não é? Porque senão você não vive. Claro. Então é assim, se ela é o sol, você olha para ela e ela te dá um bom senso de perspectiva. E é importante que você tenha esse senso de perspectiva. Por exemplo, se você é um professor e você trabalha em uma escola, saiba, essas crianças que você educa hoje estarão mortas em menos de 100 anos. E o tempo delas é finito. E o seu trabalho é ajudá-las a fazer bom uso desse tempo. E tudo que você educar para elas importa. Exato. E o que você fizer com elas terá um impacto em quem virá depois delas. Então, é assim, trabalhar essa questão é muito importante, né? É muito importante, porque te ajuda a ter um senso de perspectiva baseado na realidade. Nós vivemos e nós morremos, e nós precisamos nos haver com isso, não é? Então, é claro que estamos conectados com a energia da vida. Né? É claro que sim. É como eu disse. Jogar a Thanatos, é essa a questão. Claro. Você olha e não fica fixado no Não fica. Exato. Você olha, você sabe que ele está ali, mas você não olha para ele o tempo inteiro. Se você olha para o sol o tempo inteiro, você fica cego. Não enxerga mais. Então, a gente olha, contempla. E aí a gente vai viver a nossa vida aqui. Entendeu? Mas já tendo um bom senso de perspectiva. É assim, eu tenho um tempo limitado, eu não posso perder tempo, né? E eu preciso ter clareza quanto ao que eu me proponho fazer nesta vida e os meios que eu estou lançando para fazer isso. Isso me dá um bom senso de perspectiva. E, Rodrigo, eu sei que eu quero fazer um corte aqui. Esse programa é no canal Paz e Bem, a gente tem essa pegada de espiritualidade plural e tal, mas somos todos espíritas aqui, né? Então, queria puxar só um pouquinho. Puxe, vamos embora! Porque tem uma coisa que é interessante, você estava falando da questão de dar lugar para as pessoas que se foram, né? Na nossa vida, então a gente tem que dar um lugar.
não é superar essa relação, mas sim Você não supera a encontrar... relação com seu pai, não faz Claro, sentido nenhum. nunca vai Supere, superar, na verdade, isso é uma relação para sempre, né? para sempre. Mas o Kardec, exatamente porque ele traz a possibilidade da comunicação com os espíritos e da relação familiar, inclusive, com os espíritos, ele insistia nisso, né? Essa ideia dele, essa experiência que ele teve, dá um outro lugar, né? Um novo lugar para isso, que não está considerado nessas conversas da tanatologia, porque essas conversas não estão levando isso em consideração. Como você vê isso? Porque uma das coisas que o próprio movimento espírita perdeu é essa possibilidade de você conversar com os seus espíritos familiares e ter ali reuniões constantes, né? E, portanto, dar a eles esse lugar, que é um lugar extremamente interessante. Uma retomada disso seria interessante. Como que você vê isso para a tanatologia também? Não, eu penso que é o seguinte, eu penso que isso é fundamental, não é? Eu penso que é assim, vencidos os preconceitos que nos impedem de lidar com essa questão diretamente, sejam acadêmicos, sejam religiosos, sejam quais forem, né? Nós vamos nos abrir para essa possibilidade. Eu penso que é a forma mais avançada de tanatologia, ou de ciência sobre a morte ou da morte, né? É quando nós começamos a escutar os mortos. É o ponto mais avançado da tanatologia, né? Porque, veja, claro que a tanatologia ela teve ganhos importantes quando ela teve ganhos em relação à ciência, né? Por exemplo, o modelo dual do luto, né? Mas é um modelo muito baseado na biologia do luto, na biologia do apego, né? Mas eu acho que o ponto mais alto é esse, porque, de fato, nós devolvemos um lugar para esses seres amados, né? E podemos manter o vínculo contínuo com eles. Né? De certa maneira, a Elizabeth Kubler-Ross, no final, ela chegou a isso, não chegou? Chegou a isso. Com Chegou a muitos isso. preconceitos de todo mundo, e não sendo, nem tendo relação com o kardecismo nem nada, ela chegou a isso. Né? Chegou a isso. Chegou a isso. Chegou a isso mesmo, de ouvir os espíritos, de falar com eles, de escrever o que eles diziam para ela. Né? Então, certamente, ela chegou a isso. Né? E penso que devem ser práticas vividas nas famílias, né? Nas famílias ou em grupos de amigos, né? Porque são as condições mais favoráveis à homogeneidade, né? De pensamento, né? Mas eu penso que é o espiritismo das catacumbas, né? É o espiritismo da resistência, é esse que a gente faz nas nossas famílias, né? Então, assim, hoje eu conheço muitas famílias, eu posso colocar vocês em contato, que se dedicam a isso, né? Famílias, né? A nossa família, né? E muitas outras que eu conheça, né? Tanto no Sul, no Nordeste, né? Tem famílias em Cabo Frio que conversam com os espíritos, analisam com rigor as comunicações. Então, a gente está vendo esse movimento, né? Não é uma coisa... Mas são famílias e que fazem isso dentro das suas casas, né? E eu acho que esse movimento ele precisa retomar, né, porque é isso, se trata de dar um lugar às pessoas que nós amamos, né? Como é que os espíritas não têm interesse em conversar com suas pessoas amadas, eu né? acho também estranho. Eu acho isso muito estranho, né? Assim, puxa vida, né? E não é só de conversar, é de estudar, porque parece que nós não temos mais nada a aprender, né? Mas de estudar as várias fases da vida espírita, né? Então, evocar a avó morta recentemente, evocá-la 2 semanas depois para saber como ela está, como é que está a adaptação, o que ela vê, o que ela não vê, os sofrimentos dela, né? Para entender a natureza dos sofrimentos, a justiça. Ela sofre justamente porque, né? Ou não. Então, todas essas coisas são importantes da gente conhecer, né? E aí a gente vai podendo tocar essas pessoas com as nossas mãos. Lembrando que assim essa comunicação com os mortos é alguma coisa que pertence a toda a história da humanidade. Né? Claro. Todas as
Essas culturas têm isso, né? Na África, na Austrália, entre os indígenas americanos, entre os gregos, né? Os órficos, enfim, isso daí sempre foi, é que com o espiritismo isso se tornou objeto de uma análise, de um controle mais racional, né? De um estudo mais científico que Kardec iniciou e que outras pessoas também continuaram. Mas, assim, eu acho também que é a cereja do bolo da tanatologia. Eu acho também, com certeza, com certeza. Assim, como eu estava falando, por exemplo, do luto da minha mãe, que foi o pior luto que eu passei, que eu sentia que tudo que você descreveu, de fato, é plenamente verdadeiro, né? É o que acontece mesmo, né? Mas depois de um mês eu recebi uma mensagem dela com todas assim as evidências de uma outra médium. Depois passei o mesmo a receber uma outra médium com todas as evidências que era ela, né? Falando de coisas até que eu não tinha conversado com ninguém, muito menos a médium sabia, né? E, enfim, então essas coisas que nos enchem, porque aí esse vínculo que a gente estabelece não é só um vínculo de memória, de saudade, de honra, é com a pessoa. A pessoa, de comunhão de pensamento, né? Isso. De comunhão de pensamento, porque a gente sente o que a pessoa está falando, o que está sentindo, o que está pensando. É claro. Mas na ausência de um médium, na ausência de um grupo sério, você tem. Isso eu acho um avanço na teoria, né? Porque parece que ele teve uma certa inspiração ali, né? Para dizer assim, não precisa acabar com o vínculo, ele dá um avanço, né? Então já é alguma coisa, né? Já é alguma coisa. Por isso porque a gente continua o vínculo também, independente da comunicação mediúnica, através do sonho, através da intuição, você sente, né? Do pensamento, claro. Isso. Claro, Então eu acho que já é um avanço. Claro, ele não chega lá, né? Mas já é alguma coisa. Para antes dizer que não devia acabar o vínculo? Não, isso realmente não vai, né? Então, Rodrigo, e me fala uma coisa, como acessar o Pallium? A gente vai deixar aqui para vocês, o Instituto Pallium, os links dos cursos, do site, etc. Vou deixar também o título completo do livro, para que todo mundo possa adquirir, porque realmente é um livro que é muito importante agora, nesse momento. É sempre importante, mas agora mais ainda, né? E nós já estamos chegando ao fim da nossa conversa. Eu, no final, vou querer ler um poema, como eu sempre faço, e gostaria que você comentasse alguma coisa para nós como mensagem nesses tempos aí pandêmicos tão difíceis em relação à morte, ao luto. Como é que nós vamos atravessar tudo isso? Dê uma mensagem de esperança para todos nós. O que eu posso dizer é que nunca o amor morre. Ele não morre, né? A morte não existe para o amor. Então, ter essa confiança e essa certeza nos dá a esperança, né? Nos dá um senso de futuro. Então, saber que ele não morre mesmo, e de que nós vamos seguir, e de que, independente de qual lado da vida nós estejamos, né? O amor seguirá nos guiando e nos ajudando. Exato. Essa vinculação ao amor que nos conforta. E a gente tem visto muita gente falar isso, né? Eu acompanho, né? É incrível como hoje as redes sociais viraram um lugar de, sei lá, de honra, de culto, né? De tudo, né? Porque às vezes as pessoas fazem até uma página da pessoa que morreu vira em memória de, e as pessoas vão publicando, né? Uhum. E aí a gente vê isso, que essa continuidade das homenagens, né? É algo que é muito presente, né? Inclusive nas redes sociais. Né? Exato, é uma discussão importante, que é a questão do legado digital. Né? Exato. Tem pessoas em vários lugares do mundo estudando essa questão. Isso é muito importante, especialmente em tempos pandêmicos, né? Quando a gente não pode se encontrar para dizer um até logo. Exato. Eu gostaria de encerrar, já que nós citamos aqui a questão do espiritismo,
com um soneto do grande José Herculano Pires, que foi um grande amigo meu na minha infância e adolescência, eu considero um dos mestres da minha vida, e ele deixou um soneto sobre a questão da vida e da morte que eu acho muito bonito. Eu gostaria de encerrar com esse soneto. Vida e morte. Não procures no túmulo vazio a alma querida que deixou a terra. A morte encerra a vida e a vida encerra a morte como eterno desafio. Ninguém fica no túmulo sombrio, onde somente o corpo é que se enterra. A alma se eleva além da vida e erra em mares de bonança e de amavio. Busca no céu, nos ares, no infinito, na quinta dimensão, no firmamento, o ser querido que te deixa aflito. Hás de encontrá-lo quando, num momento, rompendo as ilusões do teu conflito, possas falar-lhe pelo pensamento. Muito bonito. Muito bonito. Muito obrigado pelo convite. E que Muito bom obrigada pela sua presença aqui. E receba um grande abraço. E um abraço a todos e todas que nos acompanham, tanto da comunidade Paz e Bem, quanto da Universidade de Pampédia, e continuem conosco. Agora voltamos também às quartas e sextas-feiras com boas palavras para um bom dia, e a cada 15 dias esse nosso programa Semeando Espiritualidade, Diálogo e Crítica. Um grande abraço a todos.